Uma boa noite a todos aqueles que estão juntos aqui conosco, ao vivo, e aqueles que vão nos acompanhar posteriormente através do canal nosso, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, no YouTube. Estamos no capítulo 7, que vai falar do retorno à vida corporal. Retorno de quem? Do espírito. Espírito esse que não tem apenas uma existência. Tem várias existências. E é preciso cada vez mais divulgar, informar, porque sem essa explicação fica muito difícil entender, sem um mínimo de lógica, as mais variadas aparentes injustiças que a gente vê no mundo. Então, Kardec codificou esse livro, que é o livro básico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, e o dividiu em 4 partes. Na segunda parte, ele trata especificamente de questões ligadas à vida espiritual. Ensinamentos esses, até então, inexistentes, não revelados. Se a gente for ver a parte primeira, é pequenininha, tem 75 perguntas. As leis morais, os espíritos vieram reforçar aquilo que Jesus já havia dito, né, quando esteve aqui entre nós. E na parte quarta, que fala das penas e consolações, a espiritualidade vem nos alertar de que nós temos um código moral a seguir e que o não cumprimento dessas leis divinas acarretam, logicamente, em efeitos que são exatamente proporcionais às causas que os causaram. Quem planta, um dia vai colher. A terceira lei de Newton também se aplica. A lei de ação e reação. Porque vivemos num mundo em que ainda existem ações e reações. Muito poucos ainda não reagem. A maioria de nós reage procurando, através de leis da conservação da matéria que existem em nós, gravadas, são automatismos, a naturalmente nos defendermos. Só que, muitas vezes, estamos vendo que as pessoas estão passando de certos limites. Elas não estão mais só se defendendo, elas se defendem agredindo. E aí é que se perde um pouco do senso. Dentro do estudo de hoje, nós estamos no capítulo 7, da volta do espírito ao mundo da matéria. Mas por que ele volta? Se disseram em várias literaturas, em vários textos psicografados por médiuns conhecidos e respeitados, que o espírito anseia em libertar-se da matéria. Por que é que ele volta? Será que ele escolhe? Será que existe alguém que escolhe por ele?
Será que ele tem livre-arbítrio para essa escolha? Ou será que há limite? Isso tudo vamos ver mais à frente. Mas que ele tem que voltar, ele tem que voltar. Porque é impossível aprender tudo que o espírito humano tem a aprender em apenas uma existência. Para aqueles mais longevos, como o seu Ribeiro, 98 anos. Outros partem com 50, com 60, com 70. Tudo isso depende do momento da encarnação, da carga energética que vai gerar o tempo de vida desse espírito no planeta. E eu vou fazer a primeira pergunta de Kardec, a 344, e vou ficar só na pergunta. E vou pedir para o irmão Itamar, assim que eu acabar a pergunta, botar aquele desenho, aquele filmezinho que eu te mandei, Itamar, por favor. União da alma e do corpo. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? É a mesma pergunta que as pessoas se fazem. Em que momento efetivamente há o desencarne? Podemos fazer a mesma pergunta no sentido inverso. Em que momento a alma se une ao corpo e começa a presidir o fenômeno da formação de um novo corpo através da união de duas células chamadas células reprodutivas. Uma, sabemos que é a célula feminina, o óvulo, que contém metade do DNA, dos cromossomas, que vai ter o corpo ali a ser formado e a ser moldado pelo perispírito daquele irmão reencarnante. A outra célula é o espermatozoide, que vem da contribuição do sexo masculino. Então, quis as leis de Deus que a produção de novos corpos, de novos seres, de novas roupas para os espíritos reencarnantes tivesse a tutela de não um responsável, e sim de dois. Pelo menos biologicamente falando, porque sabemos que ser responsável é criar, é educar, é encaminhar para a vida. E essa célula, que é a célula masculina, o espermatozoide, muitos já devem ter visto figuras, né? Ela tem como se fosse um rabinho. Aquilo ali chama-se flagelo. E, através do movimento que ele consegue fazer, ele consegue se manifestar próximo ao óvulo. Ele vence, os cientistas comparam o caminho que o espermatozoide tem que fazer até chegar ao óvulo a uma corrida para nós.
do Rio a São Paulo. Olha que distância e que forças essa pequena célula tem a percorrer. E por isso eles são milhares, milhões, porque eles morrem nesse caminho. Que todo o sistema de proteção do órgão genital feminino, que serve para matar vírus, bactérias, matam também as células espermatozoídicas do corpo que vai completar e formar. Junto com o óvulo, a carga completa cromossomial planejada no plano espiritual, você vai ter aquele pai, vai ter aquela mãe, porque aqueles dois são o que melhor se aproxima das tuas necessidades kármicas. E assim, a espiritualidade responde. A união começa na concepção. E a concepção é quando milhares de espermatozoides estão cercando o óvulo. Estão lá com seus flagelinhos dançando com a sua cabeça, né? Que por ali saem produtos químicos que vão interagir com a parede do útero até que ele consiga penetrar e entrar. É uma luta em que só um e nenhum mais adentra e fecunda o óvulo. Imediatamente, quando ele adentra, existe toda uma transformação bioquímica que modifica a parede do útero, do óvulo, e ele como que se fecha para o exterior. Ele se volta para dentro de si mesmo, como nós devemos fazer em nossas vidas. Ele se volta para prestar atenção em quê? Porque o espírito está ali. Aqueles que têm um nível maior de consciência estão ali, despertos, já ligados através do conhecido cordão de prata, presidindo as divisões, as multiplicações celulares, a formação dos órgãos e tudo mais. E aderindo-se molécula perispiritual à molécula física orgânica, uma a uma. É um processo delicado, que existe cuidado, e que, se esse cuidado não for tomado, muitas vezes, espíritos que têm missões difíceis a cumprir, eles desistem. E aí é que nós vemos a figura dos chamados abortos espontâneos, que podem ocorrer por diversas causas. Mas uma é a causa primária. A falta de vontade ou de desejo, seja por parte da mãe, seja por parte do espírito, a desistência daquela oportunidade de voltar à vida, no corpo, da qual eles não poderão fugir. Eles poderão adiar daqui, adiar dali, mas aquilo que a gente faz
e deixa como ação no plano da matéria, é no plano da matéria que a gente tem que voltar para consertar. Então, a reencarnação não só é necessária, mas em alguns casos ela é compulsória. A união começa na concepção, mas estará completa apenas no momento do nascimento. Não. Ela ainda não estará totalmente completa, e mais à frente a gente vai ver isso. A encarnação, segundo alguns estudiosos, ela só se completa a uma determinada idade, motivo pelo qual algumas crianças, quando desencarnam, e ainda a sua mente não atingiu aquele determinado clímax de padrão, o espírito se apresenta fora da matéria como um espírito de criança. Essa é uma das razões. Existem outras. No momento da concepção, o espírito designado a habitar um corpo liga-se a ele por um laço fluídico, cordão de prata, que vai se encurtando mais e mais, até o instante em que a criança vem à luz. Vem à luz por quê? Porque ela estava lá dentro do útero, boiando, aguinha quente, gostosinho, alimentação, né? Aquela vida tranquila, escurinho do cinema, e de repente vem um camarada, puxa ela para fora, tira ela daquele conforto, dá aquele tapinha para ela poder respirar, né? Porque até então o sistema respiratório não tinha funcionado, é necessário aquilo, e ela volta à prisão do corpo, da qual terá muitas coisas para fazer. O grito que escapa de seus lábios anuncia que entrou para o número de vivos e dos seres de Deus encarnados sobre a Terra. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Durante o orgasmo, por exemplo, a vagina, o útero e o colo do útero se contraem ritmicamente. Dessa forma, a probabilidade do espermatozoide ser sugado para o útero é maior. Uhul! Isso que é viagem! Que pena, acabou! Ainda bem que meu motor de navegação funciona! O esperma se torna mais líquido e os espermatozoides cada vez mais ativos. Eu confio na minha hélice Turbo 3D e na minha sofisticada técnica de sacudir a cabeça. Os espermatozoides se orientam pela parede do útero e nadam cada vez mais rápido. E agora? Para a direita ou para a esquerda? O truque que usam para identificar a trompa de Falópio correta ainda é desconhecido. Direita, esquerda, não, direita.
Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio. Mas pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! É a batalha até no nível celular, né? Tem que ser guerreiro, né? Não é qualquer um. A união definitiva é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de se romper, né? Aí foi que eu falei antes, né, da questão dos abortos. Podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. E isso pode ser também esse medo de, sabendo do que ele vai encontrar, ele recuar, pode, além de ser uma prova de covardia, uma provação ou uma expiação para os pais, que vem ali mais uma tentativa frustrada de conseguir ter um filho biológico, né? Hoje em dia, as pessoas já estão dando mais valor às adoções e uma série de outras oportunidades de serem pais, serem mães, serem responsáveis. Questão 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morreu antes dele nascer? Olha como é que o pessoal é simples, né? Escolhe outro e pronto. É roupa, né? Não tem essa, vai aquela outra. E vai para a festa de qualquer jeito, para a festa da vida. Questão 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Reparem aqui que a pergunta não foi respondida. A pergunta foi: qual é a utilidade? E não qual é a causa. Mas aí, Kardec, como todo bom perguntador, cri-cri, vai lá na 347 e usa, é o que o médium dialogador deve usar quando está trabalhando na desobsessão. Usa a própria palavra do Espírito para formar uma outra pergunta, que é a 347. E a última. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? E aí o caso mais atual é o caso das crianças, né, que não têm cérebro, ou que têm um cérebro defeituoso, que todos já sabem que não vai viver muitos dias. O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula,
frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. E muitas vezes também aqueles 9 meses em que o espírito fica ali, naquela formação, ele consegue reparar danos que no plano espiritual ele não consegue, nem os técnicos conseguem. Muitas vezes a única solução é vir à vida material dessa forma e desencarnar rapidamente. Então é isso, gente. Desculpa aí, Sérgio. Passei um pouquinho da hora. Agora é contigo, meu irmão. Não, sem problema, Paulinho. Importante explicar tudo direitinho e esse é que é o objetivo. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste sábado para que nós possamos juntos aprender um pouco mais com o Livro dos Espíritos. Sempre um prazer estar com todos vocês. Questão número 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe, algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Vamos voltar lá à semana passada, em que lemos até um trecho do livro Missionários da Luz, quando é esclarecido a André Luiz, quando ele quer participar do processo de convencimento do Sigismundo, que existe uma área lá em nosso lar e que existe em outras colônias do planejamento de reencarnações. Planejamento de uma reencarnação é algo extremamente complexo, como nós falamos lá na semana passada, na semana retrasada, né? E é tratado com muito cuidado, com planejadores, e que essa liberdade de escolha ela é relativa e depende da evolução do espírito. Tínhamos falado sobre isso naquela ocasião, Ângela até fez depois umas perguntas a respeito, e nós podemos trazer alguns exemplos. Então, quando diz assim, a resposta, a pergunta, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Então, antecipadamente, vai ser uma encarnação, uma reencarnação breve. Essa é a pergunta. Sabe, algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Então, veja só, é um entendimento e está aberto para os universitários. Se o escolheu por esse motivo, então você vai ter uma vida mais breve. Você escolhe pelo motivo de não participar do aprendizado aqui no plano físico por muito tempo. Lembremos-nos que lá no plano espiritual nós vamos ter uma outra dimensão e um outro olhar a respeito da nossa passagem terrena. É por isso que nós trazemos em nós um instinto de sobrevivência. Senão, nas provas mais difíceis, nós iríamos optar por deixar esse corpo, voltar para lá e tentar novamente. Então, se ele o escolheu, ou seja, se esse foi o fato motivador, é porque ele vai recuar diante da prova, ou seja, ele não quer cumprir a sua missão. Ele não quer ficar muito tempo aqui no seu processo de aprendizado. Se ele o escolheu. Agora, essa escolha, lembremos-nos, ela é bastante relativa. Ela é bastante relativa. Há um planejamento reencarnatório, há um convencimento, há uma série de aspectos com relação a essa questão da reencarnação, nós tratamos da vez passada. Alguma dúvida?
Tá certo? Então, não é, eu quero insistir, é melhor a gente cumprir uma ou duas questões muito bem estruturadas do que fazermos 7 ou 8 correndo, né? Por isso que não tem o menor problema o Paulo ter destrinchado tudo isso, porque ele abre o caminho para todas as outras questões que nos chegam. Essa questão da reencarnação, o sujeito não chega, quando diz assim, nós nascemos na família que nós escolhemos, por exemplo, que era isso mesmo, eu precisava ter um pai que me batesse. Não, eu não precisava ter um pai que me batesse, porque o meu pai veio a este planeta com a missão de ser aquele melhor pai possível, ser o melhor cidadão possível. Nós somos personagens principais da nossa história. Todos nós viemos aqui para fazermos o melhor possível. Não é uma distribuição de papéis de uma novela. Você vai ser o vilão, você vai ser coadjuvante, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não. Na nossa vida, nós viemos para fazer o melhor possível. E se aquele pai que bateu ali naquela criança e ele não cumpriu o seu objetivo de ser um pai acolhedor, de dar, né, o acolhimento necessário, né, a paternidade ali, se ele não cumpriu isso, ele fracassou, o mundo espiritual ele não improvisa. Se ele não o fez, já estava dentro das possibilidades, e aquele espírito sofredor, com aquela maneira de ação, ele está ganhando um aprendizado. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Porque o aprendizado do sujeito acontecerá ao longo da vida dele. O aprendizado do sujeito acontecerá ao longo da vida dele. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Seu irmão não veio para lhe chatear. Você que imaginava que a sua sogra tinha vindo para atazanar a sua vida, você está equivocado. Não foi isso. Não é assim que funciona. Nós somos personagens principais da nossa história. E nós não temos o livre-arbítrio de escolher o que nós quisermos. Quero vir assim, assado, dessa maneira e tudo mais. Eu posso participar. E essa participação depende do meu processo evolutivo. Depende da minha capacitação. No próprio livro do André, é dado parabéns a um espírito em que ele aceita de bom grado. Não, ele é convencido a aceitar e depois ele entende como é que vai ser a reencarnação dele. É um entendimento, é um aconselhamento, é um esclarecimento. Por isso tem uma espécie de departamento para que haja essa coisa extraordinária que é o planejamento de reencarnações. No próprio livro, Missionários da Luz, eles ficam encantados, impressionados, o André, na verdade, fica impressionado com duas figuras, uma masculina e uma feminina, para o entendimento todo orgânico do ser humano, né? Encarnado como homem, encarnado como mulher, para verificar exatamente esse desenvolvimento perispiritual das células perispirituais, desde o primeiro momento, trazendo a carga, o DNA, trazendo toda a carga necessária para que o corpo físico venha espelhar aquilo que é necessário em função da programação reencarnatória daquele sujeito na vida, inclusive com suas doenças kármicas, se é que ele vai tê-las ao longo dessa vida. Questão 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Por exemplo, não havia, obviamente, o planejamento, não era uma questão, um aborto, por exemplo, provocado, em que aquela pessoa ou aquela família passa por essa
experiência, por essa prova, né, esse teste, e novamente propõe-se, por exemplo, o aborto, e isso acontece, então todo um planejamento vai por água abaixo. E aí a resposta é, nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior, né? Então, vamos lá. Nem sempre imediatamente a gente pode citar a história também do André Luiz. Por que eu gosto de falar sobre o André? Porque a série Nosso Lar, a coleção Nosso Lar, é para uma explicação do que acontece na vida do outro lado. Então, o objetivo da série é essa, explicar como é que funciona lá do outro lado. E há uma história, por favor, me socorram, que eu vou falar de memória, né? É que o rapaz era noivo, tinha um amigo, a noiva dele troca-o pelo amigo, ele tenta o suicídio, ele vai e suicida-se, e ele volta muito rapidamente, 2 ou 3 vezes, como filho daquele casal. E ele vai novamente, falece, uma das vezes é até afogado e tal, e isso é um caso excepcional, especial, de um retorno a este planeta num tempo bastante pequeno. Agora, por exemplo, nem sempre imediatamente. Imaginemos que esse espírito que estava para reencarnar, acontece o aborto. Ora, na casa de caridade, no trabalho de desobsessão, a grande maioria de nós, talvez todos nós, já tenhamos nos deparado com um espírito carregado de muita raiva e muita mágoa por ter sido abortado. Então, se ele está carregado de muita raiva, de muita mágoa por ter sido abortado, e ali transforma-se num obsessor daquele responsável, você observa que há uma necessidade de esclarecimento a esse espírito, uma necessidade de recolocação na caminhada, uma necessidade de aprendizado, de aceitação da mão estendida dos amigos espirituais para um retorno à colônia, para um aprendizado, para um atendimento, quem sabe, médico no plano espiritual, por muitas das razões, inclusive, às vezes, até as razões provocadoras do aborto, naquele corpo em composição, e como o perispírito está ali colado às células unidas uma à outra, há reflexo do perispírito. Então, há um tempo muito grande necessário para que isso tudo venha a acontecer, e há o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório muito bem elaborado. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Estamos indo bem? Questão 350, 1857. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e aqui nós vamos entender que é o espírito uma vez unido ao corpo daquele ser formado, ali em formação e formado. O espírito une-se, vamos lá no Ramatiz, vamos lembrar, mestre Ramatiz, óvulo, espermatozoide e o perispírito miniaturizado, todos no exato momento. Ninguém vai fazer o bolo colocando primeiro a massa no forno e depois pegando a forma. Vai tudo junto. Quando falha uma encarnação para o espírito... eu estou na 350. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita. Então, é feita uma programação reencarnatória, a aceitação de todas as coisas. Leiam o capítulo do Missionários da Luz. Estou falando do Missionários da Luz porque eu estou relendo. Preparação de experiências, capítulo 12, que é o Sigismundo, né?
Sigismundo, que é a sua reencarnação. Então, é muito importante, porque todas essas coisas estão aqui bem relatadas por André. Então, veja só, tudo isso foi feito, há a fecundação, há a boa recepção dos pais, a criança está sendo esperada, não há como, ele vai nascer, e aí a pergunta, não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Queres perguntar se como homem, já como alguém com seu pensamento formado e tudo mais, se ele queixa-se da vida que tem. Se desejaria outra? Resposta, sim. Por quê? É possível? Isso é. O sujeito vem numa determinada situação, a vida vai transcorrendo, não se esqueça que ele tem o véu do esquecimento, e ele diz, puxa vida, eu não queria essa vida, eu queria outra. Não queria estar nesta situação, não queria morar neste lugar, não queria passar por essa dificuldade. Ele vai dizer isso. Por quê? Porque aí, para ele não dizer, é necessário que ele tenha um enorme conhecimento de que tudo aquilo pelo que passa é provisório, tudo aquilo porque ele passa e nós passamos é aprendizado e evolução. Mas, em vários momentos, da nossa vida, nós lamentamos a situação e como a vida está transcorrendo, independente de conhecimento ou não. Se lamenta a escolha feita, que é outra coisa. Se ele desejaria outro destino, vou usar essa palavra, resposta sim. Agora, se ele lamenta a escolha feita, a resposta é não. Por que eles dão não? Porque não sabe que a escolheu. Ele não está com véu do esquecimento. Ele não sabe. Ele está esclarecendo isso para o geral. O geral. As pessoas em geral. Então, essa questão de reencarnação, se nós formos pensar em percentual, ela é muito pequena na população mundial, notadamente no lado ocidental. Vou até mudar essa posição para não me equivocar nos números. No lado ocidental, essa questão da reencarnação, que é tão sobejamente entendida por nós, não é assim, né? Então, ele não sabe que escolheu isso. Então, ele não tem como lamentar escolha feita. A atribuição será dada ao destino, à sorte, ao azar, a uma série de outras coisas. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada. E se considera acima de suas forças, é então que ele recorre ao suicídio. Então, ele aqui aproveita para dar uma tintura a respeito da questão do suicídio. Via de regra, o suicida é recorrente. Via de regra, o suicida é recorrente. Ele chega naquele ponto e ele não ultrapassa aquela prova. Eu estou chamando de prova no contexto geral que a gente usa corriqueiramente. Aquela prova, porque ele vai passar, ele não consegue. E aí ele recorre ao suicídio. Sempre lembrando o respeito por todos aqueles que tomam essa atitude de desespero e tudo mais, porque a busca sempre e aí veio o grande equívoco, por uma paz, por um cessar daquele sofrimento que ele considera muito pesado para carregar.